Próximo conjunto, a próxima quádrica que a gente vai estudar é chamado cone. Tá? Então, temos aqui os cones. Então, o que é um cone? Tá? Vamos dar a definição. Então, um cone é um cone centrado no ponto x0, y0, z0. É o conjunto dos pontos GR3 de R3, tá? No caso em que a equação estrela puder ser escrita em uma das formas tá? Então a primeira delas é o caso em que a gente tem z menos z0 ao quadrado igual a x menos x0 ao quadrado mais b, que multiplica y menos y0 ao quadrado, tá? Onde o a e o b são positivos. Aqui não é que o produto é positivo, tá? Tanto o a quanto o b são positivos, tá? Então pode ser uma dessas, pode ser também, né, x menos x0 ao quadrado igual a b, y menos y0 ao quadrado mais c z menos z0 ao quadrado, onde o b e o c são positivos. Tem da terceira, que é o caso em que a equação se escreve como y menos y0 ao quadrado igual a x menos x0 ao quadrado mais c, que multiplica z menos z0 ao quadrado, onde o a e o c são ambos positivos, tá? Então, o conjunto de pontos que obedece a uma dessas três equações aqui a gente chama de cone, tá? E o cone é muito simples, né? Porque quando você pega todos os pontos que satisfazem essa equação e colocam em R3, você o que tem realmente é um cone, tá? Então tá aqui, é o primeiro cone, tá? Isso aqui são as soluções de uma daquelas equações que eu acabei de colocar lá, tá bom? Observar, né? Essa aqui mais precisamente é a equação do cone que tem dessa forma aqui, ó, z menos z0 ao quadrado igual a x menos x0 ao quadrado mais b y menos y0 ao quadrado, tá bom? Então temos aqui quando o z menos z0 está ao quadrado de um lado separado, né, nós temos esse cone aqui, tá bom?
No caso em que a próxima equação seria, por exemplo, essa daqui, ó. Opa, desculpe. Aqui. Tá? Então aqui, ó, seria o cone de equação y menos y0 ao quadrado igual a x menos x0 ao quadrado mais b, que multiplica y, perdão, mais c, que multiplica z menos z0 ao quadrado, tá? Então tá aqui, ó. Então quando o y ele tá sozinho, né, a variável y tá sozinho, como se o plano tivesse deitado aqui na direção do eixo y, tá? O eixo y tá aqui, ó. Ok? Então temos esse exemplo. E a última equação seria esse aqui, tá? Esse aqui é o cone, ok? Ó. Agora ele está deitado na direção do eixo x, ó. Aqui é o eixo x. Então ele seria o cone que tem a equação da seguinte forma: x menos x0 ao quadrado igual a b, y menos y0 ao quadrado mais c, z menos z0 ao quadrado, tá? Aqui está o eixo x, ó, tá? Então agora o cone está tombado na direção do eixo x, tá bom? São os três casos que a gente tem. Então basicamente é a mesma figura, né, em posições diferentes, tá bom? Então, embora tenham três equações, basta entender como as equações se relacionam, porque de forma diferente, só o que você tem são rotações da equação original, tá bom? Tá aí. Dá mais uma rodadinha aqui, ó, pelo terceiro que eu acabei de esboçar, tá vendo? Ele está deitado aqui na direção do eixo x, tá bom? Interessante aqui entender quais seriam as interseções do cone, né, com os planos coordenados, né? Então vamos lá. Escrever aqui plano x igual a constante. Então quando você tem um plano x igual a constante, ó, vamos desenhar aqui para ver aqui está o plano, né? O que são as interseções, né? Então, se pega aqui, ó, ele não está mudando, deixa eu ver. Plano, acho que faltou o x aqui. Escrever de novo. Plano x igual a constante. Vamos ver se agora vai. Mas enfim, dá pra gente fazer, né? Então, olha, quando o plano for pegar aqui o plano constante x igual a 1, tá? Aqui foi, agora foi. Olha só como é que são as interseções. Ó. Com x igual a constante, ó, o plano, as interseções são hipérboles. Ó. Ó. São hipérboles, tá vendo? Ó. Intersecta o cone em hipérboles.
que são as hipérboles, tá vendo? E exatamente no x igual a zero, você já não tem hipérboles, tá? No plano x igual a zero, o que você tem são duas retas concorrentes passando pela origem, tá vendo? Você não tem hipérbole, tá? Então, para x igual a qualquer constante, com exceção do zero, no nosso caso aqui nós temos hipérboles na interseção, tá? E para o plano constante x igual a zero, né? Você tem duas retas concorrentes, tá? A gente pode fazer a mesma coisa aqui com o plano y igual a constante. A gente vai obter a mesma coisa. Ó, vamos ter hipérboles, tá? Ó, hipérboles. Hipérboles. Tá vendo? E quando eu tiver o plano y igual a zero, novamente duas retas concorrentes, como no outro caso, tá? E no plano z igual a constante, vamos apagar aqui. No plano z igual a constante, o que a gente tem são elipses, tá? Aqui a gente está vendo que conforme os planos vão mudando, ó, são elipses que vão subindo. Tá? No plano z igual a zero, é um ponto só. E para todo ponto z diferente de zero, você tem elipses, tá? São as interseções aí do plano z igual a constante com o cone, tá? Por fim, observar que esse cone aqui, ele tem a equação z menos z0 ao quadrado igual a x menos x0 ao quadrado mais b y menos y0 ao quadrado, tá? Então esses coeficientes aqui, o x0, y0 e z0, eles são chamados de vértice do cone, tá? Esse aqui é o chamado de vértice, tá? O que é o vértice? Vértice é esse pontinho aqui, ó, bem no meio, tá? Que une a parte de cima com a parte de baixo do cone, tá bom?